Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 21 de junho de 2025, estamos encerrando a 11ª semana do Tempo Comum e celebramos a memória de São Luís Gonzaga, religioso. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 ao versículo 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz para a gente não ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Por quê? Para cada dia bastam seus próprios problemas. Ou seja, amados irmãos, lamentar-se não resolve o problema de ontem. Nem se preocupar resolverá o problema de amanhã. Essa atitude, amados irmãos e irmãs, ela só tira a paz do nosso hoje. Nem a nossa consciência pesada, amados irmãos e irmãs, mudará o nosso passado. Nem a nossa preocupação exagerada com o futuro vai mudar, amados irmãos, o que vai acontecer. A nossa preocupação exagerada, amados irmãos e irmãs, em ambos os casos, só enchem de medo o presente. Vejam, a ansiedade é fruto do nosso medo. Jesus, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, pergunta assim aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amados, percebamos, medo ou ansiedade, o apego ao exagerado, ao passado ou à nossa depressão, as preocupações exageradas ou o nosso estresse são fruto da nossa falta de confiança, ou seja, da pouca ou nenhuma fé em Deus. Como assim, amados irmãos? Vejam, o nosso medo com o futuro. Vejam, eu só preciso confiar em Deus. O apego ao passado, às tristezas, às mágoas, eu tenho que confiar em Deus. Por quê?
Porque enquanto eu estou olhando para trás, eu estou vendo todas essas coisas. Agora, quando eu estou olhando para frente, eu estou vendo Jesus. Vejam, quando eu estou com raiva, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. Quando eu estou triste, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. E foi Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Então, quando eu perdoo, eu estou olhando para frente. Quando eu faço bem, eu estou olhando para frente. Quando eu amo, eu estou olhando para frente. Agora, a minha tristeza, a mágoa, o meu ressentimento, está fazendo só eu olhar para trás. Então, amados irmãos, é preciso a gente confiar em Deus e ficar focado em Jesus. Lembra Pedro? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, então ele começou a afundar. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança no nosso Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, o Pai não espera que a gente compreenda os seus desígnios, que a gente compreenda a sua vontade. Ele, amados irmãos, ele espera que a gente confie. Veja quando Nossa Senhora pergunta: como acontecerá isso, né, se eu não conheço homem algum? O anjo disse: o anjo virá sobre ti, e aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amados irmãos, nem hoje uma criança com todo o conhecimento que a escola hoje fornece iria entender exatamente o que o anjo queria dizer. Mas Nossa Senhora, mesmo sem compreender, diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o que aconteceu? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus não quer que a gente compreenda, Ele quer que a gente confie. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida a colocarmos a nossa esperança em Deus, pois o Pai conhece as nossas necessidades e também as nossas limitações. Lembra, foi Ele que nos criou, então Ele conhece tudo, tanto as necessidades como as limitações. E, amados irmãos, quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança em Deus, né, e a gente faz o possível, Deus realiza o impossível. Por quê? Porque essa é uma característica de Deus. Aonde a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Onde a gente coloca a fé, Deus coloca o milagre. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus irmãos e, com a graça de Deus, estaremos sempre aqui, todos os dias, refletindo o Evangelho.